Conforme vocês já sabem, é só escrever a palavra presente aí nos comentários para marcar presença na aula. Exatamente igual alguns já estão fazendo. Escreve presente aí, tudo minúsculo aí, já marca a presença na aula de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de começar a apresentação em si? Sim, professor. Tem algumas dúvidas aqui, vou até retirar aqui. Quanto à questão de parênteses, professor, sempre quando a gente quer, por exemplo, negar uma proposição que seja composta, e ela tem ali dois átomos, né, duas proposições simples, digamos ali o P e o Q mesmo, né? Digamos que a proposição é P e Q. Se eu colocar uma negação, tipo parênteses englobando P e Q, e colocar a negação por fora do parênteses, eu nego toda a proposição. Mas se eu colocar só aquele, sabe, o tio e o P, e daí e que, quer dizer que eu só estou negando o P? Eu não estou negando tudo? Exatamente isso que você disse. É como na álgebra, né? Se você quer colocar alguma coisa em relação a todo mundo, tem que colocar parênteses. Ah, faz o chuveirinho do mesmo jeito, então? Isso é exatamente como na álgebra. Ah, entendi. Ou seja, exatamente o que você falou. Deixa eu pegar aqui. Podem mandar as dúvidas aí. O senhor tem a lista de questões abertas, que eu tive dificuldade nas duas últimas, que era da B, a lista B. Da B não, mas eu posso baixá-la aqui rapidamente, aqui, né? Exercícios B. Baixar aqui, vou abrir aqui para mim ver. Porque ele usa uns critérios totalmente estranhos, tipo C4 mais 4 igual a 9, então 5 mais 5 igual a 11. Uma coisa assim, ele soma um a mais do que seria lógico ter o resultado. Aí eu não sei se para essas condições pode ser verdadeiro ou se já é falso logo no 4 mais 4 igual a 9. Eu me perdi um pouco. Então, deixa eu abrir a lista aqui. O que eu abri aqui está Qual que é o número do exercício? Esse exercício é o exercício 15, que tem essas proposições mais estranhas. O exercício 15 da página 27, né? É o 15 da B, da lista B. Acho que eu não lembro a página. Determinar o valor lógico, verdadeiro ou falso, de cada uma das seguintes proposições. Para vocês. Logo na primeira, na primeira letra, na A, já tem um C, então, meio esquisito. Estamos falando dessa lista aqui. A lista B. Da lista B. Acho que vocês estão vendo aí, né? Essa proposição A aí é totalmente estranha. Tipo, não tem ligação nenhuma. 3 mais 4 igual a 7, 6 somente C, 5 ao cubo é igual a 125, né? Isso. Qual que é o sentido? Tipo, não tem uma conexão. Quer dizer, se 3 mais 4 igual a 7, tá valendo a álgebra normal. Então 5 a terceira é 125, então tá certo. A gente tem que analisar aqui o seguinte: você quer o valor lógico da proposição composta, do C e somente C. Isso. Né? Você tem duas proposições simples. Né? Uma diz 3 mais 4 é igual a 7. Essa é uma proposição simples, que você vai dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? 3 mais 4 igual a 7. 3 mais 4 igual a 7, de fato, é uma proposição verdadeira, né? É verdadeira. E aí, 5 ao cubo igual a 125 é verdadeira? É verdadeira. Também. Agora vamos analisar o seguinte: nós temos uma proposição formada por C e somente C, né? Nós temos, então, a proposição P, proposição Q, né? Lá na tabela verdade, né? Vamos imaginar a tabela verdade. E nós temos o P, C e somente C, Q, né? Nós temos o P, C e somente Q.
E aí nós estamos na situação que nós temos verdadeiro e verdadeiro, né? E a sua pergunta é, e daí? O P, sei somente que é verdadeiro ou falso, né? Essa é a sua pergunta. Então eu formo a tabela verdade, não precisa ter uma ligação assim da primeira conta com a segunda, eu tenho que analisar o valor lógico de cada proposição átomo, simples, fazer a tabelinha e pegar o valor lógico completo. Exatamente, porque o que você está me falando é o seguinte, olha, 3 mais 4 igual a 7 não tem nada a ver com 5 ao cubo igual a 125, Isso. né? Zero coisa a ver. Não sei se é zero coisa a ver, porque vamos pensar aqui de uma maneira mais profunda. 3 é um número inteiro, 4 é um número inteiro, tal que 3 mais 4 é igual a 7. Isso tem um significado dentro do conjunto dos inteiros, né? Que eu não vou discutir agora, mas se a gente fosse com a teoria dos números, a gente vai dizer, olha, o conjunto dos inteiros tem a operação de adição, que ele é fechado, e a potenciação, por exemplo, não é uma operação. Ela é uma maneira de você enxergar a própria adição, né? E aí eu poderia argumentar que uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu não vou fazer essa argumentação aqui, não. O que eu vou dizer para você é que você não tem que examinar se uma coisa tem a ver com a outra, né? É só analisar o valor lógico de cada proposição simples, montar a tabela verdade e pegar o geral. Isso. Mas nós vamos ver isso no decorrer da aula de hoje de novo, nós vamos apresentar isso de novo. E se eu me lembrar, eu volto só para responder essa questão. Se eu não voltar também, você vai saber porque a gente vai passar por exemplos parecidos. E isso daí serve também para aquela letra A da 14, né? O C, então. Eu pego, tipo, 3 mais 2 igual a 6, é falso. E 4 mais 4 igual a 9, é falso também. Aí eu pego a tabela verdade do C, então, e boto falso e tento achar o valor lógico. Exatamente, faz a tabela verdade. A melhor coisa é fazer a tabela verdade. Entendi. Eu estava tentando conectar o que, assim, profundamente, que havia uma coisa com a outra e não estava perdido nisso. Não pense por esse lado, não. Faça a tabela verdade. Recomendo faça a tabela verdade. Ok. Outra coisa que eu recomendo é que o pessoal entre usando o domínio Unemate para não ficar pedindo permissão. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Ninguém tem pergunta. Eu vou lembrar de novo que é só escrever presente no chat para marcar presença na aula. Agora vamos recapitular um pouco o que a gente já viu, um pouquinho que a gente já viu, um pouquinho que a gente não viu. Pessoal, vou lembrar vocês o seguinte, olha, meu e-mail está aqui e o meu WhatsApp está aqui à disposição de vocês, está aqui na apresentação, tá? Então, se alguém quiser mandar perguntas, perguntar sobre o conteúdo, evidentemente, né? Não sobre o Cuiabá Futebol Clube. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a lista, etc., pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp. Não garanto que eu vou responder exatamente assim que você mandar. Hoje, por exemplo, eu estou à disposição de vocês das 19 horas, né, até as 23 horas. Mandou, eu respondo hoje. Se você mandar amanhã ou qualquer outro dia, aí eu vou responder assim que eu puder, né? Por exemplo, amanhã tem aula de matemática discreta. Durante a aula de matemática discreta eu não vou responder sua dúvida, mas talvez assim que essa aula terminar, eu respondo. Então vocês têm aí o meu número, né, meu contato, além, é claro, da própria caixa postal do SIGA, para perguntar, né? Até porque, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Hoje é dia 31/5, né? E depois, dia 6, já é uma avaliação. Já é uma avaliação aqui para vocês começarem a medir o conhecimento, tá? Então, relembrando vocês. Então, avaliação dia 6 aqui, ó, não esquecer, 6/6, que é o dia D. Lembrar também, sempre lembrando para vocês, entrou na aula, digita presença ali no chat, a menos que eu mude a palavra para marcar a presença da aula. Façam a lista. Para que serve fazer a lista? Para treinar para a prova, evidentemente. E fazer a lista também serve para talvez ganhar uns pontinhos aí, né? Vamos ver se
se a gente pode, sei lá, se a prova você tirar um 7, talvez a gente acrescenta alguns décimos aí com a nota da lista. Então, essa lista vocês vão fazer e vão encaminhar para esse e-mail aqui, ó. Até que dia? Até o dia da prova, que é dia 6/6. E eu escrevi aqui outros avisos, porque eu sempre escrevo isso, mas, portanto, eu não estou lembrado de nenhum aviso nesse momento. Qualquer coisa vocês me perguntam, se tiverem dúvida. Pessoal, o que nós vimos na última aula? Proposição. Né? Nós vimos lá o que era uma proposição, uma sentença afirmativa do tipo que você pode classificar em verdadeiro ou falso. Isso é uma proposição. Nós temos alguns exemplos aqui. Ó, o Brasil é um país da América do Sul. É uma afirmação, pode ser verdadeira ou falsa. Né? A Bahia é um estado do sul do Brasil. Você tem sentenças declarativas que você pode classificar em verdadeiros ou falsos. Você tem proposições. Né? O que não é uma proposição? Uma sentença que não seja afirmativa. Uma sentença exclamativa, uma sentença interrogativa ou imperativa. Né? São coisas que você não pode classificar em verdadeiro ou falso. Né? Então, se não pode, não é uma proposição. Uma proposição nos garante 3 princípios. Olho nesses princípios aí, porque para o professor meter um desses aí na avaliação de vocês, é daqui para ali. Um dos princípios da proposição: identidade. Ou a proposição é verdadeira ou é falsa. Né? Não dá para ser as duas coisas. Ou verdadeira ou falsa. Esse aqui é um ou exclusivo. Ou é verdadeiro ou falso. Também conhecido em alguns livros como ou, né? Ou é verdadeiro ou falso. As duas coisas não dá. Né? Não contradição. Outro princípio interessante da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa. Na verdade, era esse aqui que eu estava falando. Né? A identidade é verdadeira e falsa é falsa. Evidentemente, né? Eu fiz uma pequena confusão aqui. Né? Aqui seria ou é verdadeira ou é falsa. E aqui é uma proposição verdadeira e uma falsa é falsa, né? Óbvio. E o terceiro excluído. Se eu estou dizendo que a sua proposição ou é verdadeira ou falsa, ou ela é verdadeira ou falsa, né? Não há outra possibilidade. Pelo menos não nessa lógica que a gente estuda, não há uma terceira possibilidade. Tá? Nós vimos que nós temos 2 tipos de proposições, as simples e as compostas. Proposição simples, evidentemente, aquelas que você tem apenas uma afirmação. Eu coloquei aqui 2 proposições simples. Todo homem é mortal. Você tem uma afirmação aqui. Todo homem é mortal, é uma afirmação, é uma proposição. Verdadeiro ou falso, não sei, mas ela é simples. Né? A mesma coisa para após a morte, não há vida. Porém, se você tiver 2 proposições simples, conectadas por algo que nós chamamos de conectivo, você tem uma proposição composta. João é médico e Pedro é dentista. João é médico, você pode classificar em verdadeiro ou falso. Pedro é dentista, você também pode classificar em verdadeiro ou falso. Há uma conexão aqui feita pela letra E, pela palavra E. Né? Então, a gente chama palavrinhas como E de conectivo. Elas conectam 2 proposições simples, também chamadas de átomos. Né? Proposições simples também são chamadas de átomos, enquanto proposições compostas são chamadas de moléculas. Temos alguns conectivos que são recorrentes. O não, o e, ou, se então, e o se e somente se. São os mais recorrentes. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é a negação. Por exemplo, como é que fica a negação da afirmação Maria é médica? Maria é médica. Qual que é a negação? Se essa daqui fosse a preposição P, quem seria não P? Ou negação de P? Seria Maria não é médica.
Então, com duas proposições ou mais, nós podemos formar-se, suponha que você tem as proposições A e B. Você pode formar A e B, A ou B, ou A ou B. Isso aqui também é o ou, né? Nós temos dois casos de ou, né? Só que esse segundo aqui é o ou exclusivo, né? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Enquanto que esse primeiro ou aqui, de junção, mais conhecido, pode ser as duas coisas. Temos o condicional, que é se A, então B, e o bicondicional, que é o se e somente se. Nota que essas setinhas aqui, elas já mostram. O condicional é o A implica o B, enquanto que o bicondicional, o A implica o B, porém o B também implica o A. Outra coisa que a gente viu na aula passada foram as tabelas verdade. Como é que você escreve uma tabela verdade? O tamanho da sua tabela verdade depende do número de proposições que você tem. Se você tiver só uma proposição simples, ela só ou ela é verdadeira ou falsa, né? Então, se você tem uma proposição, o número de linhas, né? Vou chamar aqui a linha 1 e linha 2. O número de linhas é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Agora, se você tiver duas proposições, P e Q, você tem que fazer todas as combinações possíveis, né? Você terá verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Né? São todas as possibilidades, né? Com esses dois valores lógicos, verdadeiro e falso. É como jogar duas moedas para cima, né? Uma tem cara e uma coroa. Então, quantas linhas você vai ter? Você vai ter 1, 2, 3, 4. 4 linhas, né? Também conhecido como 2 elevado a 2. E se você tiver 3 proposições, quantas possibilidades você tem? Você tem 8 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ou 2 elevado a 3. Professor, como é que eu monto isso aqui? Eu vou ter que decorar, como é que eu faço para lembrar? Bom, é simples. Na primeira, você divide assim. Você coloca os verdadeiros juntos e os falsos juntos, na sua primeira coluna, né? Na coluna 1, coloca verdadeiros e depois os falsos, né? Na segunda, você separa 2 a 2. E na terceira, você coloca alternados. E se eu tivesse 4, né? Se eu tivesse P, Q, R e S. 4 proposições. Um exemplo. A primeira coisa que eu vou saber aqui, se eu tivesse 4, é o seguinte. Aqui foi 2 elevado a 3, né? Para 4 seria 2 elevado a 4, né? Que é 16. Então, eu ia colocar o verdadeiro aqui, ó, V, 8 vezes, né? E depois colocaria o falso 8 vezes. E aí depois aqui, ó, primeiro eu colocaria verdadeiro 8 vezes e depois falso 8 vezes. Né? Vou colocar um aqui no meio, ó, tinha um monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verdadeiros. Depois eu começaria com os falsos aqui para baixo, 8 vezes também. Na segunda coluna, como que eu faria? Aqui eu dividiria em 4, né? Se na primeira eu dividi em 8, aqui eu dividiria em 4. 1 verdadeiro, 2 verdadeiros, 3, 4. Aí depois coloco 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Depois 4 verdadeiros. E depois 4 falsos. E aqui? Se aqui eu divido em 4, aqui eu dividiria em 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E assim por diante. E na última, alternado. Verdadeiro, falso, e assim por diante. Né? Dessa maneira, eu consigo montar qualquer tabela verdade com qualquer número de proposições. Né? Evidentemente, depois que eu sei montar a tabela verdade, eu vou trabalhar com os conectivos, né? Para fazer isso que foi a pergunta do início da aula, né? Para descobrir quando é que uma proposição composta é verdadeira ou falsa. O primeiro conectivo que a gente já viu na aula passada é o conectivo E, né? O E, também conhecido como AND, né? Dependendo do livro aí mesmo, em português, vai estar escrito AND. Né? Esse símbolo aqui que a gente usa para o E, pelo menos aqui na matemática,
no seu programa, na sua linguagem de programação, terá um símbolo específico. Temos aqui um exemplo de proposição composta, com símbolo E, que é Marcos é médico e Maria é estudante. Duas proposições simples. Marcos é médico, é uma proposição, chamamos de P. Maria é estudante, outra proposição, chamamos de Q. Duas proposições simples, conectadas pelo conectivo E. Marcos é médico e Maria é estudante. Então, olha aqui como é que eu posso escrever. Eu posso escrever assim, ó, P é Marco é médico, enquanto Q é Maria é estudante. Né? Qual é o valor lógico dessa sentença aqui, P e Q? Eu podia dar um nome assim, eu podia chamar de Qzão. Qual é o valor lógico dela? Eu posso saber os valores lógicos das duas proposições simples e, com base nisso, determinar o valor de Qzão. Para isso, eu vou para a tabela verdade. Então, o segredo da pergunta inicial da aula é sempre ir para a tabela verdade. Professor. Pode dizer. Inclusive, é uma dúvida de um colega aqui que colocou no chat, que está sem áudio. Ele perguntou, o Victor, ele perguntou se sempre o exercício fornece uma tabela verdade para a pergunta responder. Não, você monta a sua tabela verdade, né? Conforme eu estava explicando agora. Baseado no número de proposições simples, né? Você tem a proposição composta, que você quer avaliar, e ela é formada por uma quantidade de proposições simples. E baseada na quantidade de proposições simples, você monta a sua tabela conforme eu mostrei aqui, ó, né? Nesse slide aqui. A quantidade de linhas, né, vai ser dada pela progressão, 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4, não, de 2 elevado ao número de proposições. Né? Se você só tem uma, é 2 elevado a 1. Se você tem duas, é 2 elevado a 2. Se você tem 3, é 2 elevado a 3. Se tu tem 4, é 2 elevado a 4. E assim por diante. E na hora de fazer todas as combinações possíveis aqui, é claro que você pode fazer no braço aí todas as combinações possíveis, né? Examinar todas as possibilidades. Por exemplo, eu sei que aqui, ó, eu tenho 32 possibilidades diferentes, né? Como é que eu vou escrever todas? Bom, cada um escolhe sua estratégia, né? A minha é essa que eu mostrei para vocês. Né? Aqui, ó, como eu tinha... Não, 2 elevado a 4 não é 32, não, é 16. Desculpa. 2 elevado a 4 é 16. Como era 16, eu dividi a primeira coluna em 8, em duas partes, cada uma com 8, né? Com 8 linhas, sendo verdade a primeira parte e falso a segunda. Já na segunda coluna, eu dividi de 4 em 4, né? 4 verdadeiro, 4 falso, 4 verdadeiro e 4 falso. Na terceira, 2 verdadeiro para 2 falso, 2 verdadeiro para 2 falso, até fechar. E na última, 1 verdadeiro, 1 falso, 1 verdadeiro e 1 falso. Todas elas é o mesmo procedimento. Se eu olhar, por exemplo, nessa aqui, eu tenho 3 proposições, são 8 linhas, né? A primeira tem 4 verdadeiros, com 4 falsos. A segunda, 2 a 2. E a última, alternando, né? Alternando. Sempre nessa mesma regra aqui. É uma estratégia. Vamos lá para o conectivo E. Como é que funciona o conectivo E? Ele funciona mais ou menos assim, ó. O E, ele é um conectivo que quer mostrar para você que as duas coisas têm que ser verdadeiras. Eu fiz um exemplo na outra aula e repito, né? Sei lá, vamos colocar duas proposições P. P. Meu carro é preto. Meu carro não, meu gato. Meu gato é preto. Né? Isso aqui é uma afirmação P e uma afirmação Q. Meu cachorro é grande. Meu gato é preto, meu cachorro é grande. Duas afirmações. Né? E se eu colocar um conectivo E aqui, eu formo uma proposição P e Q. Vamos analisar as possibilidades?
Se a primeira for verdadeira, eu disse para ti, olha, meu gato é preto e meu cachorro é grande. Você vem à minha casa, percebe que de fato meu gato é preto e que meu cachorro é grande. Você poderá me avaliar e dizer, olha, você mentiu, você falou a verdade. Não, você disse que seu gato era preto e que seu cachorro era grande. E de fato, seu gato é preto, seu cachorro é grande. As duas proposições simples são verdadeiras. Então, a junção das duas é verdadeira também. Agora, imagine os outros cenários. Eu falei que meu gato é preto e meu cachorro é grande. Você chega aqui, percebe que meu gato de fato é preto, porém meu cachorro não é grande. Eu menti ou falei a verdade? Eu menti, por quê? Porque eu disse que as duas coisas ao mesmo tempo eram verdadeiras. Né? Meu gato era preto e meu cachorro era grande. Então, se uma das duas coisas forem falsas, a afirmação composta será falsa também. Quem dirá se as duas afirmações forem falsas? Né? Se as duas proposições simples forem falsas, aí que é uma grande mentira mesmo, né? Imagine aí um político, né, falando assim, olha, eu vou ganhar a eleição e vou asfaltar essa rua. Né? Se ele ganhar e asfaltar, falou verdade. Se ele ganhar e não asfaltar, mentiu. Se ele não ganhar e asfaltar, mentiu. Se ele não ganhar e não asfaltar, mentiu também. Né? Mais ou menos assim. É possível que vocês já tenham visto na matemática, lá no FME, talvez, o professor falando de conjunto, e ele tenha apresentado para vocês a ideia da intersecção. Né? Como é que é a intersecção de dois conjuntos? A intersecção com B é formada pelos elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Mais ou menos assim que o professor fala. Ele usa o E. Por quê? Porque os elementos eles têm que pertencer a A e B ao mesmo tempo. Então, se usa o conectivo E, né, para a intersecção. O elemento não pode estar aqui ou aqui do outro lado, né? Pertencendo a apenas um dos conjuntos. Não, ele tem que estar aqui no meio, pertencendo aos dois. Por isso se usa o conectivo E. Por outro lado, o conectivo OU, né, ele permite que uma coisa ser verdadeira seja suficiente. Marcos é médico ou Maria é estudante. Ou uma coisa, ou a outra, ou talvez as duas, né? É que a gente considera que esse ou não é exclusivo, né? O Marcos pode ser médico e a Maria pode ser estudante. Tranquilo, tranquilo, tudo bem, né? E você poderia também saber que o Marcos não é médico, mas a Maria continua estudante, né? Tá ok, né? Tá certo também, né? Então, no ou, a gente vai ter a seguinte possibilidade. Se uma das afirmações for verdadeira, é suficiente para que a composta seja verdadeira, né? O ou só te trará uma situação de ser falsa a proposição composta se as duas forem falsas. Né? O ou representa matematicamente a operação da união, né? O A união com B. Né? Quando é que um elemento pertence a A união com B? X pertence X tal que X pertence a A ou X pertence a B, né? Para estar na união. Se o X pertence a A, tá bem. Se o X pertence somente a B, tá bem também. Se pertencer à intersecção, também está bem. Né? Então, o ou, ele permite isso aí. É claro que a gente tem a situação do ou, né? Do ou excludente, né? Veja esse exemplo aqui, ó. Te darei uma bola ou uma bicicleta. Você pode escrever essa frase aqui, ó, colocando dois ou, né? Aqui ela aparece com um só, mas você poderia escrever assim, ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. E nesse caso aqui não há possibilidade das duas coisas acontecerem. Né? De você ter verdade e verdade. Não, uma coisa será verdade, a outra será falsa.
né? No caso do ou excludente, né? Olha assim, vamos denotar o ou excludente por esse Vzinho aqui, com um risquinho embaixo, tá? Nesse caso aqui, as duas verdades juntas trarão um sinalzinho de falso para a proposição composta, né? Vamos pegar aqui, take T. João nasceu em Pernambuco. João nasceu em Pernambuco. T e que João é baiano. E aí nós vamos conectar com o ou excludente, né? Então a leitura aqui vai ser ou João nasceu em Pernambuco ou João é baiano. Se João nasceu em Pernambuco é verdade, e João é baiano também é verdade, aí nós temos um problema, né? Como é que pode ser verdade e verdade as duas coisas, né? Como é que pode ser verdade as duas coisas, né? Ou uma coisa é verdade ou a outra, né? Então se a gente tiver V e V aqui, vai me acarretar numa proposição falsa. Agora, se um for verdadeiro e o outro for falso, né? Pode ser o primeiro verdadeiro e o segundo falso, ou vice-versa, né? Se o João nasceu em Pernambuco é verdadeiro e ele não é baiano, ok, né? Ele não pode ser baiano se ele nasceu em Pernambuco. Ou se ele é baiano, ele não pode ter nascido em Pernambuco. Então, verdadeiro com falso te dará verdadeiro, e falso com verdadeiro também te dará verdadeiro, né? Enquanto que os dois iguais te trará falso. Então, aqui nós temos o ou exclusivo, e nós já tínhamos aqui atrás o ou inclusivo. Podemos até colocar na mesma tabela aqui, né? Só para analisar as diferenças. Aqui era verdadeiro, né? Para o ou inclusivo. Aqui era verdadeiro e só tinha um falso. Depois vocês podem analisar essa questão aí do ou, né? E do ou, somente ou, né? Que é inclusivo. Podem analisar alguns exemplos e vão perceber que faz todo o sentido do mundo. Até aqui são proposições bem simples, né? Daquelas que você resolve aí os problemas sem maiores dúvidas. Mas aí vai chegando o C então, C e somente C, e é aí que vocês começam a ter algumas dúvidas, né? Eu acho que uma das dúvidas do início era sobre o C então. O C então, ele é interessantíssimo, porque ele parte de uma verdade para chegar em outra afirmação. Se uma coisa acontecer, outra acontecerá, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui, aqueles dominós, né, que você coloca eles aqui empilhados, e se um cair, todos caem, né? Se um cair, todos caem, mas tem esse se. Se um cair, então todos caem. Né? Se essa primeira parte não for cumprida, não há garantia para a segunda. Agora, será que se a primeira não for cumprida, a segunda não acontece? Como é que é? Então a gente tem que analisar certinho, né? Analisar com paciência. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Esse é um caso de ser então. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Veja que interessante. Se uma pessoa nasce em Fortaleza, de fato ela é cearense, né? Então aqui você vai ter verdade e verdade. Agora, pode ser que uma pessoa nasça em Quixeramobim e seja cearense também, né? O que não pode é uma pessoa ter nascido em Fortaleza e não ser cearense. Vamos analisar a situação? Vou trocar de exemplo aqui. Eu tinha já feito esses exemplos na aula passada também. Pode ser. Vamos pegar um exemplo parecido. Se nasci em Sinop. Se nasci em Sinop, sou, né? Então sou mato-grossense. Se nasci em Sinop, então sou mato-grossense. Vamos analisar aqui as possibilidades.
Alguém manda no chat aqui. Depois eu vou ver esse negócio. Então, se nasci em Sinop, então sou mato-grossense. Vamos analisar. Suponha que nasci em Sinop seja verdadeiro. Nasci em Sinop é verdadeiro. E sou mato-grossense também é verdadeiro. Ok, o cara nasceu em Sinop, é mato-grossense. Faz sentido, né? Eu falei assim, ó, se eu nasci em Sinop, então sou mato-grossense. Você vai analisar as duas afirmações. A pessoa diz que nasceu em Sinop e é mato-grossense, né? Ela diz que se nasceu em Sinop, é mato-grossense. É verdade que ela nasceu em Sinop? É verdade que ela é mato-grossense? Sim, faz sentido, né? Se nasceu em Sinop, então é mato-grossense. Você tem o valor lógico aqui, então, de ser então verdadeiro. Agora, imagina que a pessoa não nasceu em Sinop. Não, vamos só para contar. Imagina que ela nasceu em Sinop e não é mato-grossense. É possível? Nasceu em Sinop e não é mato-grossense? É possível. Né? Nasceu em Peixoto do Azevedo. Né? Então você teria... Nossa, o que eu estou falando? Nasceu em Sinop e não é mato-grossense. Não, né? Nasceu em Sinop é mato-grossense, né? Não tem jeito. Nasceu em Sinop é mato-grossense. Então, se você tiver verdadeiro e falso na segunda, então o resultado aqui é falso. Se o primeiro for verdadeiro, então você tem que ser mato-grossense, né? Não pode falhar na segunda. E se você não nasceu em Sinop, mas nasceu em outro município, você pode ser mato-grossense sim. É possível que você ainda seja mato-grossense. Agora, se você nasceu em Sinop, você é obrigatoriamente mato-grossense, né? Não tem como fugir. Eu acho que esse exemplo foi ruim. Se alguém concordar que foi ruim, eu mudo ele. No caso ali do VFF, eu nasci em Sinop, mas eu não sou mato-grossense, então no caso aí seria falso, né? Eu achei que estava verdadeiro. Isso. Eu nasci em Sinop e não sou mato-grossense. Né? Esse seria falso. Mas eu acho que esse exemplo ficou ruim. Vou pensar outro exemplo. Tava melhor do que aquele lá da praia, que eu confundi um pouco mais. Mas daí, no caso, essa setinha aí, ela também pode significar implica, porque tem alguns termos que falam implica, daí eu vi que era sei então também, mas implica também. Implica também serve. P implica aqui. Nascer em Sinop implica ser mato-grossense. Você poderia ler assim. Acho que até ficaria melhor. Nascer em Sinop implica ser mato-grossense. Mas eu vou mudar o exemplo aqui para alguma outra coisa. Eu vou colocar o famoso exemplo com violência. Deixa eu só ler o que a Emanuele escreveu aqui. Antes de fazer um novo exemplo. Sei somente ser uma condição. Não, sei somente ser eu vou explicar mais para frente, Emanuele, calma aí. No caso do ou, para que um seja verdadeiro, o outro tem que ser falso, tem que ter uma mentira e uma verdade. É isso. No caso do ou, você tem a seguinte situação. Ou uma coisa é verdadeira, ou a outra. Né? Ou uma, ou a outra. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Né? As duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tampouco as duas podem ser falsas ao mesmo tempo. Então, aqui fazendo um outro exemplo com você, então, só para não ficar bagunçado, né? Vamos fazer um outro exemplo com você. Então. Vou botar outro lógico. Tá? Um outro exemplo com você, então, uma mãe fala assim para a criança, fala, filho, se você fizer bagunça, eu vou te pôr de castigo. Se você fizer bagunça, então você fica de castigo. Professor, então no caso dessa C, ela é dependente. Tipo, para ele ficar de castigo, depende se ele fizer a bagunça.
Isso. Tipo, um fator depende do outro. Se ele não fizer bagunça, ele não fica de castigo. Não. Sim, não. Vou explicar passo a passo. Ó. Ai, meu Deus. Se você fizer bagunça, então você fica de castigo. Mãe saiu de casa, foi pro filho. Se você fizer bagunça, então você fica de castigo. Ela saiu, vamos imaginar, o menino fez bagunça. Ela coloca ele de castigo. O menino fez bagunça e ela coloca ele de castigo. Ela falou verdade ou ela mentiu aí no final? Ela cumpriu o que ela prometeu ou não? Cumpriu, né? Ela falou que se ele fizesse bagunça, ele ficava de castigo. Então, fez bagunça, ficou de castigo, tá tudo certo. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Segunda hipótese. Ele fez bagunça e a mãe não o colocou de castigo. É falso. Ela não cumpriu, né? Não cumpriu, é falso. Terceira. Ele não fez bagunça, mas a mãe colocou ele de castigo. É falso também, né? Porque ela mentiu. Ou é verdade? Porque a mãe falou, se você fizer bagunça, você fica de castigo. Se você não fizer, ela não falou nada sobre isso. Ai, meu Deus, professor. Ela não falou que se ele ficasse quietinho, ele não ia ficar de castigo. Tá, então vai ser verdadeiro. Porque é uma possibilidade. É uma possibilidade. Ela só falou se ele fizesse bagunça. Entendeu? A condição, então, é só se ele fazer. Isso. Independente. Se ele ficar quietinho em casa, ela não falou nada. Ela pode colocar ele de castigo se ela quiser. Como é revoltada? Ela não disse que ela vai ser castigo só se ele bagunçar. Ela falou que se bagunçar é castigo. Então, tipo, se ele bagunçar, é uma garantia de que vai ficar de castigo. Mas se ele não bagunçar, não que não é garantido, mas tem essa possibilidade ainda existente. Perfeito. Perfeito. E por último, o C e somente C, né, gente? O C e somente C, ele tem a parte da implicância, do P implica Q, mas ele também tem a parte do Q implica P. E eu falei, o P implica Q e tem a volta. O Q também implica o P. Você poderia ler assim, C e somente C, ou você poderia ler também dessa maneira. P implica Q e Q implica P. Né? As duas coisas têm que implicar. Então, o que vai acontecer? Vou pegar o exemplo lá da apostila, né? Como é que era? Alguém que tem a apostila aí 4 mais 3 igual a 7. C e somente C. 5 a terceira ao cubo é igual a 125. 125, né? Eram essas afirmações. Então, 4 mais 3 igual a 7 é uma verdade. Né? Isso é uma verdade. Né? Vamos analisar aqui. Isso aqui é verdadeiro. E 5 ao cubo igual a 125 também é verdadeiro. Né? Então, eu poderia dizer assim, sendo 4 e 3 né, números naturais, né, igual a 7, né, dentro dessa possibilidade, né, então isso implica outra igualdade, né, que é 5 ao cubo igual a 125. Tá? Esse exemplo não foi muito legal. Né? Vamos mudar aqui para a mãe que botou o filho de castigo, né? Como é que era? Era P. Se você fizer bagunça, só que aqui não vai ser C somente C, né? Bagunça. Então vamos mudar. Tirar esse C. Você fizer bagunça, C e somente C ficará de castigo. Professor, valeria também falar, tipo, você vai ficar de castigo se somente você fizer bagunça? Inverso? Fica melhor, né? Fica mais bonitinho. Vamos fazer assim. Você ficará de castigo. O se somente C vale. A ideia é que ele vale dos dois lados, né? Só que na hora eu acho que para a parte didática fica melhor dessa forma. Você ficará de castigo. Se e somente se fizer bagunça. Com violência funciona, né? Funciona para aprender aqui, eu quero dizer. Então, vamos analisar. O menino ficou de castigo, é porque ele fez bagunça, né? Se ele ficou de castigo, ele fez bagunça, certo? Porque ele só vai ficar de castigo se ele fizer bagunça. E ele só vai fazer bagunça se ele ficou de castigo, né? Ou ele ficou de castigo só porque ele fez bagunça, ou se ele fez bagunça, então ele ficou de castigo, né?
As duas coisas têm que ser verdade ao mesmo tempo. Se ele tiver ficado de castigo sem ter feito bagunça, mamãe mentiu, né? Se ele tiver feito bagunça e mamãe não colocou de castigo, amoleceu demais e mentiu também. Então, aqui as situações são o seguinte. Ele ficou de castigo, então fez bagunça. Né? Ou, outra possibilidade também, ele não ficou de castigo porque não fez bagunça, né? Ficou quietinho e não ficou de castigo. Né? Então, a outra possibilidade de ser verdadeira é falso com falso. Agora, se ele ficou de castigo, ele tem que ter feito bagunça, e se ele fez bagunça, tem que ficar de castigo. Se falhar numa das duas, aí você obtém uma proposição composta falsa. Professor, diga. Nesse caso ali, então, tipo, bagunça, castigo seria P, e bagunça seria o quê daí, né? Poderia ser P e Q, né? Poderia ser P e Q aqui, ó. Só que eu tenho que ajeitar aqui um pouco, né? Porque da forma que está escrito aqui, está escrito de forma resumida, né? Teria que escrever aqui. Porque fizer bagunça, né? Não chega a ser uma sentença, né? Teria que escrever bonitinho, né? Ficou, fez bagunça, né? De uma forma mais bonitinha. Entendi, obrigado. Temos também as tabelas com mais coisas, tá? Nós temos aí as tabelas com e, ou, não, temos as tabelas com P e Q, e temos também as tabelas aí que juntam várias proposições que são compostas, né? Nós podemos ter uma negação de uma proposição composta, né? Alguém disse no início da aula, até a pergunta era essa daqui. Se eu escrever não P e Q, é diferente de escrever não P e Q, né? De fato, você está escrevendo coisas diferentes, né? Se você quiser ver se uma proposição composta tem valor lógico igual a outra, você está procurando pela equivalência lógica, né? Equivalência lógica. Mas daí seria tipo uma equação, né? Tipo uma equação algébrica, só que usando proposições. Tá? O que eu estou dizendo, né? Nós podemos fazer, por exemplo, tabelas maiores, né? Vamos negar uma proposição simples, né? Proposição simples, se você tem João é médico, a negação dela é João não é médico. João é médico pode ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. E a negativa falso ou verdadeiro, né? Assumindo um valor oposto ao da proposição anterior, né? Então, você pode negar uma proposição simples, mas você também pode negar uma proposição composta. Né? Vamos imaginar uma proposição composta formada pelo conectivo e. P e Q. Como é que eu nego P e Q? Né? Vamos imaginar o seguinte. O João é médico e o Pedro é dentista. A negação do João é médico é João não é médico. Enquanto que a negação do Pedro Pedro é dentista, Pedro não é dentista. Mas como é que eu nego as duas aqui, conectadas pelo E? Eu vou trocar o E pelo OU. Troca-se o E por OU. Né? Vou dizer então aqui, ó, João não é médico ou Pedro não é dentista. Então, a negação do P e Q é não P ou não Q. Tá? Aí eu estou colocando a tabelinha aqui. Ó, né? Então, se você tiver falso aqui, você vai ter falso aqui também. Se você tiver verdadeiro aqui, vai ter verdadeiro aqui. Então, nós temos uma equivalência lógica aqui entre essas duas. Então, como é que eu faço para ver equivalências lógicas? Para mim ver equivalências lógicas, eu teria que ir para algo chamado álgebra de Boole. Álgebra de Boole. Que eu acho que não é a hora de falar aqui com vocês, tá? Deixar para matemática discreta. Né, que é para... Mas, basicamente, seria você montar uma tabela de verdadeiro ou falso, né? Você, por exemplo, aqui tu põe o P e o Q, né? Duas proposições. E aí tu tem o verdadeiro
verdadeiro, falso, falso, né? E aqui tu tem verdadeiro, falso, falso, né? Tô montando a tabelinha. Aí tu faz o P e Q, faz uma linha para o P e Q, que você já sabe como é que faz, né? O P e Q. P e Q é verdadeiro, falso, falso e falso, né? Aí depois tu faz uma para negação do P e Q. Opa, P e Q. Qual que vai dar? A negação fica ao contrário, né? Fica falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Opa, que é o que apareceu aqui, né? E como é que fica a negação do P e negação do Q? Tu faz uma coluna para negação do P, outra coluna para negação do Q, e depois você faz uma coluna para não P e não Q. Se você vê que os valores lógicos batem aqui, ó, se equivalem em todas as linhas, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, né, significa então que esses dois lados dessa equação são algebricamente equivalentes, né, são logicamente equivalentes. Ou, de outra forma, que a negação de P e Q é equivalente à negação de P ou negação de Q. Né? Ou seja, toda essa conversa para dizer o quê? Que a negação de P e Q é equivalente a não P ou não Q. Nessa mesma brincadeira, nós podemos também procurar como é que a gente nega P ou Q. Né? Antes eu neguei P e Q. Aqui, ó, depois eu vou salvar essa apresentação lá, vocês vão olhar aqui de novo. E como é que eu nego P ou Q? Mesma coisa, monta uma tabelinha para me encontrar como fica a negação de P ou Q, e depois eu vejo com o que eles se equivalem. A negação de P e Q, nós temos exemplo, só que aqui ó, vai ficar o seguinte, ó. Por exemplo, a negação de P é Pedro não é dentista, enquanto que a negação de Q é Paulo não é engenheiro. E nós vamos trocar o conectivo, que antes era ou, para e. Aqui eu troquei o e por ou, aqui eu troco ou por e. Nós vamos ver então com a negação de P ou Q, é não P e não Q. Poderia fazer uma tabela, na verdade, para chegar na equivalência lógica dessas duas coisas. Aqui está resumido. O C, então, dá para negar o C, então? Dá para negar o C, então. Para negar o C, então, nós vamos, olha aqui, manter a primeira parte e negar a segunda. Por exemplo, chove. Né? Aqui, ó. Cadê o exemplo? Ó. Como fica a negativa de se chover, então levarei o guarda-chuva? Mantenho a primeira, vai chover, e nego a segunda. Vai chover e não levo o guarda-chuva. Mais do que negar a segunda, uso o conectivo e. Choverá e não levarei o guarda-chuva. Então, traduzindo para a linguagem lógica, a negação de P implica que é P e não Q. Tá? Depois vocês fazem a equivalência lógica disso aqui também. Fica como atividade fazer essa equivalência lógica que eu vou... Atividade. Isso daqui eu vou colocar na prova, tá? Verificar que isso aqui é verdadeiro. Como é que eu verifico que é verdadeiro? Tabela verdade, mostrando que para todas as linhas as duas combinam. Tá? Tem um resuminho aqui, né? Para vocês lerem depois. Mais uma parte do resuminho. E avisos, né? Fazer exercício, fazer lista e avaliação na próxima aula. E perguntas de vocês. Perdão, professor, o senhor falou alguma coisa que eu acabei não ouvindo aqui? O senhor perguntou se tinha alguma dúvida? Isso. Aberto para as dúvidas de vocês. Tem um exercício lá, o 10, que ele pede para traduzir um monte de coisa para a linguagem simbólica. E eu me bananei um pouquinho com relação a colocar o se e o então. Não sei se eu representei corretamente, deixando aquele espaço em branco, ou se tem um outro jeito de representar. O exercício número 10, né? O se então ali, ó, você vai escrever, por exemplo, no... Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Já na letra A, já dá de ter uma noção boa, assim, da dúvida. Por exemplo, no 10 aqui na letra A, cx maior ou igual a 0, então y igual a 2. Né? Então, isso aqui você poderia escrever simplesmente assim, ó, x maior que 0 implica y igual a 2. Eu posso transformar o x maior que 0 em p, o y igual a 2 em q e fazer eles assim? Você poderia escrever assim, seja p x igual a 0, x maior que 0, q y igual a 2, né? E aí você escreve assim, P implica Q. Poderia, sim. E, assim, em conjunto, eu não precisaria colocar o P espaço Q? Ou isso também serve? Parece que eu me embananei nisso. Deixar o espaço, que o C, então, é um espacinho, não é? Quando tá numa tabela verdade, por exemplo. O C, então, é esse símbolo aqui, ó, na tabela verdade. Isso aqui, ó, a setinha. Então deve ter confundido com alguma coisa. Eu gosto de usar duas setinhas aqui, né, mas o livro usa uma só, então deixo aberto aí. A H dessa daqui também é um pouquinho mais complicada. Ela pega 3 H dessa 10 mesmo. São 3 proposições atômicas. Então, como é que é o esquema aqui, ó? Y igual a 4 e se, né? Então aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, um C, então aqui, ó, vamos imaginar x menor que y, então x maior que 5, isso aqui é uma proposição, você podia colocar entre parênteses aqui, ó, né? Y igual a 4 e, né? E aí depois, na hora que você for colocar em P e Q, você imagina como é que vai ficar. Eu só coloquei entre parênteses para você ter uma ideia, mas depois você coloca, dá nome para tudo isso aqui, né? Por exemplo, P, Q, R, né? E uma proposição composta. Mas vai ter um parênteses aí, né? Esse é o spoiler. Entendi. Então fica no caso ali P, aí aquele chapeuzinho, aí coloca um Q, implica em R. Isso. Sim. Sim. Exatamente. Acho que são só essas mesmo. Tentar refazer a lista logo que acabar a aula e daí eu mando dúvida direto pro senhor, já que o senhor disse que vai ficar disponível até as 11, eu acho. Sim, vou estar disponível. Vou encerrar aqui. Vou primeiro passar a palavra para o Vinícius, né? Vinícius, pode falar. Opa, então, nessa mesma página aí, no exercício 15, para determinar o valor lógico em opção operações matemáticas. Exercício 15, já falamos um pouco do 15 aqui, né? Mas na letra C mesmo, deu uma dúvida. Na letra C, o raiz de 2 vezes raiz de 8 é igual a 4, certo? Sim. Só que no raiz de 2 não é igual a 0, então ela é falsa. Exatamente. Então você tem um verdadeiro e um falso, né? E aí? Você tem um verdadeiro e um falso. E tem também o conectivo C e somente C. Como é que fica? Aí você vai para a tabela verdade do C e somente C. Esse é o tal do Vera Fischer, né? O Vera Fischer, eu acho que é o do C, então. Então, essa daí tem a condição, né? Para um ser verdade. Quer dizer, os dois têm que ser verdade. Se um for falso, é falso. O C, então, ou os dois é verdade ou os dois é falso. Entendi. Para ser verdade. Deixa eu botar isso. Professor. Diga. Sobre a prova vai ser no dia 6, né? Uhum. Aí vai ter um horário para fazer a prova? Como que é? Vai ser até o dia 7? Não, vai ter um horário específico. Vai ser no horário da aula aqui.